Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Como é que você está? Tudo tranquilo? Meus queridos, questão 166, Enem 2022. Lembrando que eu tive acesso à provinha azul. Tudo bem? Bora ver como é que a gente resolve o jeito de máquina. Questão da competência 6, tá? Gosto muito desse tipo de questão porque a gente trabalha com a ideia de análise de gráfico. Então, percebe que esse tipo de gráfico que você vai ter especificamente na competência 6, eles não são gráficos onde você está preocupado em traçar a função, em modelar a função, enfim. Você só está preocupado com análise de gráfico e tabela também. Então, fica aí a tua ideia de competência 6. Mas, sem mais delongas, deixa logo esse like aí pra gente, por favor, você ajuda demais a gente. Então, competência 6, questão 166, prova azul, hein? Ele fala assim, em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando o veículo que está atrás... Opa, isso aqui é fundamental. Quando o veículo que está atrás do outro passa à sua frente. Percebe? Isso aí é meio óbvio, concordo, mas a gente vai precisar disso para fazer essa análise aqui nesse gráfico. Tudo bem? Então vamos. Com ambos se deslocando no mesmo sentido, considere que uma competição automobilística em que 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Bora ver qual é a pergunta que ele faz. Ele fala assim pra gente, ó. Qual é o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Cara, a primeira coisa que tem que saber, o veículo que chegou em último lugar é aquele que demorou o maior número de tempo para percorrer aquela mesma distância. Então, esse cara que chegou por último, que levou maior tempo, tanto é que ele dá uma distância considerável em relação aos outros, para você não ter dúvida, tudo bem? E eu quero saber quantas ultrapassagens ele fez. Bora dar um zoom nesse gráfico aqui, hein? Vou dar um zoom, você percebe que todo mundo sai do mesmo ponto. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontos aqui para você ter acesso à reta que eu quero. Liguei esses dois pontos. É essa reta que é do cara que chegou em último lugar. Ela está de vermelho agora, tudo bem? Bora pensar aqui. Eu vou analisar esse primeiro momento aqui, onde todos saem do mesmo ponto. O que você tem? Todos eles saem do mesmo ponto, só que você percebe que tem dois caras que saem na frente. Quem são os dois caras que saem na frente? Este rapaz aqui e este rapaz aqui. Sim ou não? Porque eles têm a maior, como é que eu posso falar? A maior inclinação da reta. Tudo bem isso daí? E aí você percebe que o nosso amigo em vermelho saiu mais ou menos ali em terceiro, só que teve uma hora que ele foi ultrapassado por esse número 4 aqui, que eu vou chamar de 4. Tudo bem? E depois ele foi ultrapassado pelo número 5 também, neste momento, bem aqui, olha. Neste momento ele foi ultrapassado pelo número 5. Sim ou não? Então, o que acontece? Quando você vai olhar, não tem nenhum momento em que a nossa reta vermelha, ela ultrapassa alguma outra reta. Muito pelo contrário, ele é apenas ultrapassado. Você concorda com isso? Faz sentido isso? Você não consegue ver nenhuma hora em que, por exemplo, vou fazer de verde aqui, vou trocar a cor dessa canetinha aqui, vou fazer de verde. Você percebe que, por exemplo, essa nossa curva número 4 aqui, ela ultrapassa nesse momento aqui a nossa reta vermelha, sim ou não? E aí o que você tem? Você tem uma ultrapassagem do 4 em relação ao terceiro, tá? Lembrando que eu obedeci essa ordem aqui, tá? Este daqui é o 1, este daqui é o 2, esse daqui é a minha reta 3, que é o nosso que está em vermelho, e o 4 e o 5. Tudo bem? Cassebe, e aí? Então quer dizer que esse rapaz não fez nenhuma ultrapassagem? Nenhuma. Ele só foi ultrapassado duas vezes. Opa, fiz besteira aqui. Voltou. Ele só foi ultrapassado duas vezes. Você entendeu isso daí? Fácil, né? De boaça. Não vai ter nem 5 minutos essa questão. E qual é a pergunta que ele faz mesmo? Ele pergunta, após o início da competição, qual o número de ultrapassagens feito pelo veículo que chegou em último lugar. Ele não fez nenhuma ultrapassagem, gabarito letra A, 0. Tá aí, questão light. Não esquece de esse like aí pra gente, por favor. Não precisa nem fazer conta. Espero você no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais.